Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson, vou estar ministrando o curso de PHP aqui com vocês. E para essa primeira aula a gente vai aprender primeiramente a configurar o nosso ambiente, tá bom? Então eu vou ensinar rapidamente para vocês como configurar o ambiente para a gente poder fazer os nossos códigos, né? Fazer os nossos testes, rodar a aplicação e tudo mais, tá bom? E neste vídeo, né, durante esse curso, a partir de configuração de ambiente, a gente vai aprender a instalar o Chocolate, a aprender a instalar o VS Code, a aprender a instalar o Node.js, a aprender a instalar o AMP, o Composer e ainda o banco de dados, né, MariaDB mais QL aí, que a gente vai utilizar no nosso curso, tá? Então, primeiramente, vamos instalar o Chocolate, tá? E como que a gente faz isso, tá? Basicamente, a gente vai fazer uma instalação através do nosso terminal, né? Primeiramente, o que o Chocolate é? O Chocolate é um programa, uma aplicação que a gente usa para instalar pacotes dentro do nosso computador, aqui no caso o Windows que a gente está utilizando. Então, o Chocolate ele vai permitir que a gente instale e desinstale, né, aplicações aí de uma maneira fácil. Por isso que a gente acaba utilizando ele no terminal, ao invés de a gente ter que sempre estar baixando um programa, né, desinstalando, caso dê alguma coisa errada. Aí você vai lá no painel, né, do Windows e desinstala, depois reinstala novamente pelo aplicativo .exe, né, pelo aplicativo ou pelo .msi, né, a instalação de pacotes da Microsoft. Então é muito mais fácil a gente utilizar o Chocolate para isso. Tá? Então como que a gente vai utilizar primeiramente ele? Eu tô aqui na minha máquina, né? Essa é uma máquina zerada, formatei ela, né? É um terminal, né? Uma máquina virtual, e a gente vai utilizar o terminal da máquina, que se chama PowerShell. Então se a gente entrar aqui na pesquisa ou no iniciar e digitar PowerShell, a gente vai achar ele aqui. Deixa só ele... vamos digitar de novo. Power. Tá vendo? Se digitar Power aqui, já aparece o Windows PowerShell. O que eu gosto de fazer nele? Eu gosto de trabalhar com ele pinado aqui na nossa máquina, porque sempre vira e mexe a gente precisa instalar, né, alguma coisa, utilizar o PowerShell. Então eu gosto sempre de ter o acesso dele fácil aqui na barra de tarefas. Você não precisa fazer isso, tá? Basta vir aqui no PowerShell e utilizar os recursos dele aqui, já funciona também. Eu vou pinar ele, que eu gosto, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito. Deixa só ele funcionar. Vou fixar ele na minha barra de tarefas, ele já aparece aqui embaixo, tá? Então toda vez que eu precisar usar o PowerShell ou o terminal da minha máquina, né, que é aqui, basta clicar aqui nele, né? O terminal da máquina simplesmente é isso aqui, é um terminal onde você digita linhas de comando, né, códigos para que funcione algo aí no computador, você faça algo no computador, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou entrar como administrador, porque a gente vai instalar o Chocolate, ele precisa ter acesso de administrador na máquina, então eu vou clicar com o botão direito no ícone, ou se você pesquisar, né, aqui, PowerShell, ele tá meio lento, né, aqui, deixa eu ver, agora foi. Se você digitar PowerShell aqui, abrir esse PowerShell, basta fazer a mesma coisa, clicar com o botão direito, executar como administrador, ou no terminal pinado, botão direito, e executar como administrador, o processo é o mesmo. Ele vai abrir como administrador, vai pedir, né, para que você dê permissões de administrador ao terminal, e a gente vai executar como administrador, tá? Para a gente fazer isso, eu vou abrir o Chrome aqui. Para a gente instalar o Chocolate, a gente vai entrar no site oficial do Chocolate, tá? Que é aqui o chocolate.org/install, tá? Digitando esse endereço, você vai cair na página de instalação do Chocolate. Como essa é uma máquina que está praticamente zerada, então vai ser até interessante, porque ele vai fazer todo o processo do zero, né? Então a gente, lendo aqui as etapas, né, de como fazer a instalação e tudo mais, a gente vê que a gente precisa executar um comando antes, chamado get execution policy, para que a gente veja, só copiar e colar, tá? Para que a gente veja se a máquina está em all assigned. A gente precisa ter ela nesse formato aqui, all assigned. Caso ela esteja em restricted, a gente tem que executar esse outro comando para que ela fique all assigned, tá bom? Então eu vou colar aqui no meu terminal esse comando. Provavelmente, como eu vi aqui, ele está restricted.
Então a gente vai ter que rodar o outro comando. Caso o seu esteja all assigned, não precisa fazer essa segunda opção aqui, que é o set execution policy all assigned, na verdade. All assigned. Vamos dar um enter. E aí você tem as opções S para sim, A para sim para todos, N para não. A gente vai utilizar a opção A, tá? Então vou digitar o A aqui e dar um enter que ele vai ser sim para todos. Então já instalou, tá? Então se a gente executar o get execution policy aqui novamente, vai dar all signed aqui certinho, tá bom? Então é isso. Se tiver dessa maneira, passamos para a segunda etapa, que é esse set execution policy, bypass, tal. Você pode copiar aqui, né? Ou você pode selecionar toda a linha aqui, ó, até o item final da linha e copiar, né? E executar lá no terminal. A gente colocar aqui, basta executar e ele vai instalar o chocolate aí pra gente, tá bom? Vai fazer todo aí o processo de instalação do chocolate. Vamos aguardar mais um pouquinho. Está instalando na máquina local. Às vezes pode demorar um pouquinho. Ele vai falar que precisa depois reiniciar a máquina, né, para que tenha as opções aí do chocolate disponíveis. Tá? Ele está falando se caso encontre erros, você reinicie o seu sistema e tente né, faça novamente, né, uma nova tentativa, né, de operação, né, de instalar o chocolate aí, tá bom? Ele está demorando um pouquinho, mas basicamente é isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai aí reinstalar, né, instalar, né, primeiramente, instalar o chocolate na nossa máquina e a gente vai poder digitar linhas de comando com o chocolate para instalar pacotes de programas, né, de aplicações que a gente precisa, né, para o nosso curso aqui, para o nosso trabalho, né, para os nossos códigos, aí no decorrer aí das aulas, tá bom? Vamos aguardar mais um pouquinho. Senão depois a gente passa para uma outra etapa aí de instalação. Vamos aproveitar e instalar também o VS Code já, que é também um programa que a gente vai utilizar muito aqui. Deixa eu só ver se tem algum alerta, alguma coisa aqui. Ele está ainda aguardando. Bom, enfim, vamos fazer o seguinte. Vamos instalar o VS Code. Como que a gente faz? A gente digita aqui VS Code no Google, né, no Chrome ou no Google, download, tá? E basicamente é o primeiro link aqui, que é o code.visualstudio.com, tá? Então a gente vai instalar o segundo item da nossa lista, que é o VS Code. O VS Code é o que? É o programa que a gente vai utilizar para fazer o código, para codar em si, né? Então o código vai ser escrito dentro desse aplicativo, um aplicativo próprio para desenvolvedores, né? E a gente vai aprender a configurar ele também, tá bom? Então eu vou instalar aqui baixar esse Windows 10 e 11, ele já vai fazer o download aqui para mim, né? Então ele já está fazendo o download aqui, ó, tá? Para a versão de Windows, caso tenha outras versões você pode escolher lá também, né? Assim que ele terminar, a gente vai instalar o code também. Terminou aqui. Vamos iniciar ele. Como que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai clicar em eu aceito, avançar. Não precisa modificar nada dessas pastas, tá? Vou dar avançar. Avançar. Só nessa etapa que eu gosto de configurar estas opções, né? Deixar o abrir com code no arquivo e com code no diretório, e registrar ele como editor suportado e adicionar o path também aqui para a gente utilizar. Não precisa criar um ícone na área de trabalho, porque a gente sempre vai utilizar o code através do contexto, né? Do context aqui. Então a gente não precisa ter um ícone específico na área de trabalho para rodar o code primeiro, tá? Então você não precisa deixar essa opção setada, a menos que você queira. Vou dar um next, né, um próximo aqui, e ele vai instalar pra gente. Enquanto isso,
o nosso PowerShell aqui tá meio que travado, né? Engraçado. O code aqui, o chocolate tá se recusando a ser instalado. Enfim, vamos terminar o nosso code aqui primeiro. Depois a gente volta no chocolate. Acredito que não deu nenhum erro, né? A gente viu um terminal aqui. Deixa eu só ver aqui. Parece que não. Parece que tá tudo ok. Vamos esperar então. Ah, agora foi, ó, tá vindo lá o nosso amiguinho aqui. Ah, tá. Então aqui na verdade, ó, tá tendo um problema aqui no chocolate porque ele precisa de uma versão do .NET, tá? Então ele não tá, não foi encontrado. Então ele tá tentando instalar aqui, mas depois a gente tenta com a versão do .NET aí, que é uma coisa simples aqui de instalar pelo nosso, como é que fala? Pelo nosso terminal do nosso Windows Update, desculpa, a gente pode baixar aí a versão do .NET da Framework 4.8, tá? Então, inclusive vamos fazer isso agora pra gente, caso vocês tenham esse tipo de problema, tá? Então normalmente ele vai e termina e volta aqui pro terminal aqui, ó, pro C2 pontos Windows, né, System, ele voltaria aqui e estaria instalado o chocolate, tá bom? Nesse caso a gente não está conseguindo, então vamos aproveitar esta aula e já fazer a instalação também, tá? Como que a gente faz aqui? A gente pode digitar aqui .NET 4.8 download, tá? E aí a gente pode fazer através desse primeiro link aqui mesmo, tá bom? Aqui o nosso code já terminou, eu vou fechar ele, não preciso rodar ele agora. A gente vai fazer o download do .NET Framework 4.8 para que o chocolate possa funcionar de uma maneira certa. Então a gente vai utilizar aqui em tempo de execução, ó, eu vou voltar aqui só para vocês verem onde eu cliquei, ó, instalador da web, tempo de execução, tá? Ele vai fazer o download aqui, já fez, né? Aqui, ó, ndp48 web. Basta a gente clicar nesse arquivo, tá? Eu vou até fechar. Aqui eu vou fechar também o terminal, não vamos deixar o terminal continuar, tá? Então, se você já tiver o Windows já atualizado, com algumas atualizações, provavelmente você já tem esse .NET instalado, tá vendo? Ele está dizendo que não tem suporte para esta versão, mas aqui no Windows Update ele tem, tá? Então, basicamente, se você tiver esse tipo de problema, basta você vir aqui no Windows Update. Deixa eu só voltar aqui, tá? Nas configurações, e você vem aqui no Windows Update. Ou baixa, né, o .NET lá. Se caso tiver o mesmo problema, né, que eu tive agora aqui, no seu Windows Update ele vai baixar o .NET Framework, tá bom? Então aqui, ó, quando você colocar para baixar as atualizações, ele já vai baixar aqui em algum momento essa versão do .NET, tá? Então ele vai atualizar o Windows baseados aqui no sistema, ele vai atualizar, fazer as atualizações do Windows 10 e vai em algum momento aqui baixar também o .NET aí, né, 4.8 aí para você, tá? Porque o .NET 4.8 já é uma versão utilizada dentro aí dos Windows, né, dos recursos de Microsoft já há muito tempo, desde o Windows 7, tá bom? Então a gente tem aqui, vamos deixar depois ele baixar as atualizações e no próximo vídeo a gente vê se o chocolate foi instalado tudo certinho. Se caso vocês tiverem esses problemas, basicamente faça isso que eu comentei. Se não tiver, no próximo vídeo vocês seguem o que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom?